Louvado seja o nome do Senhor. Deus está me protegendo na escuridão. Creia. O nosso Deus é Deus que nos protege. Em Salmos 27, 1 ele fala: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Hoje nós vamos ler o capítulo 11. Que diz assim: Há escuro e escuro. Você diz que a escuridão está indo embora mais tarde, em uma manhã de domingo, quando sai para apanhar o jornal. Você comenta sobre a escuridão quando está acampado em uma floresta nacional. Você resmunga como está escuro aqui, quando tateia para encontrar o banheiro à noite em um quarto estranho de hotel. No entanto, na verdade, a luz não está completamente ausente. É possível ver as luzes fracas da cidade a muitos quilômetros de distância. Na floresta, a luz da lua e das estrelas é algumas vezes suficientemente brilhante para lançar sombras. Nessa nossa era eletrônica, encontramos luzes pequeninas, vermelhas, verdes e azuis brilhantes, e piscando em detectores de fumaça, barbeadores recarregáveis, utensílios de cozinha e relógios eletrônicos. Uma luzinha geralmente se infiltra por baixo das portas e até através das cortinas das janelas. Um amigo meu entrou aos tropeções no banheiro de sua casa certa noite e viu 2 olhos verdes e luminosos olhando para ele do espelho do banheiro. Ele imediatamente acendeu a luz e descobriu que os olhos tinham sido feitos com uma massa gelatinosa. Nutiput. Seus filhos fizeram os olhos brilhantes e prenderam ao espelho para amolar a irmãzinha. A luz vem de inúmeras fontes diferentes e é difícil obter escuridão total. Essa foi uma das razões para meus filhos desejarem explorar a caverna. Em certas ocasiões, quando sou convidada a falar longe de casa, consigo levar minha família em minha companhia. Lembro-me de uma dessas oportunidades há anos, quando Ron e Mark eram bem menores. Eu estava pregando em Bend, Oregon. Naquela época, uma cidadezinha sonolenta na região central do estado de Oregon. Nós tínhamos nos hospedado no hotel local, a caminho da cidade. Os meninos tinham visto anúncios sobre as cavernas de lavas de Oregon Central. Por serem meninos e gostarem de cavernas, eles queriam ver o que havia para ser visto. Tive a felicidade de arranjar um dia de folga entre meus compromissos e prometi que visitaríamos a caverna e faríamos um pouco de exploração. As cavernas de lava, ou mais apropriadamente, os canos de lava, foram formados há muito tempo, quando os vulcões da região ainda lançavam fogo e borbulhavam. As cavernas se formaram quando rios de pedras derretidas corriam através das rochas próximas, formando túneis profundos. Quando a lava que descia pelos túneis esfriava, em contato com as rochas que os ladeavam, os túneis iam se tornando gradualmente mais estreitos em diâmetro à medida que chegava ao fim do seu trajeto. No que se refere aos canos de lava, é uma espécie de tradução alugar lanternas. Andar quanto puder e depois rastejar pela última câmara estreita, bem no final do túnel, longe da luz brilhante do sol. A parte seguinte da tradição é extinguir a sua luz durante alguns minutos, só para assustar a si mesmo e ver como o local é escuro na ausência de toda a luz. Os meninos queriam manter essa tradição, mas quanto mais descíamos a caverna fria e escura, tanto mais nervoso eles se tornavam. A partir de uma boca enorme e aberta, onde descemos alguns degraus de uma escada metálica, o tubo de lava eventualmente se estreitou até tornar-se uma abertura mínima a cerca de 2 quilômetros da estrada. Quando não pudemos mais caminhar, nem mesmo curvados, ficamos de joelhos e começamos a nos arrastar, entrando finalmente no pequeno espaço onde a caverna terminava com um teto baixo e um chão úmido e arenoso. Se você tem qualquer problema de claustrofobia, esta não seria uma atividade recomendada. Segundo as instruções, deveríamos apagar as lanternas neste ponto, nas entradas negras da caverna, mas ninguém queria realmente fazer isso. Finalmente arranjamos coragem suficiente entre nós 3. Está bem, pai, disseram os meninos apreensivos. Apague agora. Uma onda de surpreendente negrume engoliu tudo. Aquilo não era escuro, era muito escuro. A escuridão era quase palpável, com uma certa quantia fria e líquida. Era estranho não perceber qualquer diferença entre abrir e fechar os olhos. Ninguém podia deixar de estremecer ao pensar em como seria ser cego ou perder-se de alguma forma daquele lugar. Embora não pudesse ver o rosto deles, eu podia sentir a tensão crescente em meus filhos. Ron Jr. começou a assobiar. De repente, Mark, o menor, gritou, quase provocando um ataque cardíaco em seu irmão e em mim. Papai, olhe, são olhos. É um monstro. Há um monstro aqui. Pude sentir pelo pânico em sua voz que ele não estava brincando. Então Ron entrou na conversa. É isso mesmo, papai, estou vendo também. Mark tem razão, está bem ali. Como se eu pudesse vê-los apontando com o dedo. Os meninos fizeram com que eu ficasse procurando loucamente por uma criatura de olhos brilhantes na caverna. Então algo chamou minha atenção. Papai, Mark continuou berrando, quase me ensurdecendo no ambiente confinado da pequena caverna. Acenda um fósforo, papai. Ligue a lanterna depressa antes que ele nos ataque. Os monstros não suportam a luz. Filho, disse eu, acalme-se. Não há animais selvagens aqui, prometo. Vamos esperar um pouco no escuro e ver o que podemos enxergar. Está bem. E agora, foi isso que você viu? Comecei a cobrir e descobrir com as mãos os ponteiros luminosos do meu relógio. Está piscando para você agora, companheiro? Sim, papai. Eles exclamaram em uníssono. Como fez isso? Quando está escuro, muito escuro,
Você pode perder todo o sentido da perspectiva. As pequenas coisas parecem grandes e as coisas que estão próximas parecem distantes. Para os garotos, os pequenos ponteiros do meu relógio pareciam os olhos enormes de um monstro à distância, e eles se achegaram a mim para buscar proteção. Com minhas mãos eu pude tocá-los no escuro, a fim de saberem que não estavam sozinhos. Com minha voz podia acalmá-los e dar-lhes a perspectiva adequada, assegurando-lhes de que não havia nada a temer. É isso que o Senhor faz por nós em nossa escuridão. Enquanto se escondia nos exércitos de Saul nas profundezas solitárias de uma caverna, Davi escreveu certa vez: Não tenho amigos, não tenho lugar onde me esconder. Ninguém se interessa por mim. Por isso, Senhor, eu oro e digo: Senhor, tu és o meu lugar seguro. Tu és a minha única riqueza neste mundo. Salmo 142, 4 e 8 e 5. Davi aparentemente passou muito tempo em cavernas. Ele poderia ter escrito um excelente artigo para a revista geográfica. Não que estivesse especialmente interessado na exploração de cavernas. Ele era um jovem que gostava de prados e espaços verdes, pastos lavados pelo sol, rios borbulhantes e as glórias do céu noturno cravejado de estrelas. Se Deus não tivesse chamado tão distintamente para longe dos seus rebanhos, ele poderia ter se contentado em ser um pastor itinerante, guiando as suas ovelhas e cantando salmos nas tardes longas e calmas. Todavia, Deus tinha em mente um rebanho maior para Davi. Ele chamou Davi para um outro destino. Depois de tê-lo afastado dos caminhos pacíficos de sua infância, Deus permitiu que Davi se tornasse um fugitivo solitário da inveja assassina do rei Saul. Marcado como inimigo público número 1, o filho de Jessé foi perseguido durante anos através do sertão, tendo de esconder-se nas úmidas cavernas calcáreas de Judá. Isso serviu como educação universitária para Davi. Ele estava obtendo seu diploma superior na faculdade da caverna. E quando se diplomasse, compreenderia que Deus era o seu único refúgio. Entenderia sem sombra de dúvida que a mão de Deus poderia proteger em qualquer escuridão. Quando chegou finalmente o dia da formatura, quando terminaram finalmente os dias de sombra e medo, ele saiu para a luz de um reino como Israel jamais vira. Ouça alguns excertos da tese de doutorado de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27, 1. Tu és meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Salmos 32, 7. Temerei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmos 34, 9. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmos 56, 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmos 91, 3. O que você faz quando está em uma caverna, sentindo-se perseguido pelo inimigo e ninguém parece se importar? O que você faz quando está frio e escuro e não há sinais de ajuda a caminho? Muito tempo após a morte do rei Davi, o profeta Isaías citou duas opções para a rebelde nação de Judá e também para nós. Uma opção é confiar no Senhor no escuro e esperar pelo seu livramento. A outra opção é usar nosso próprio recurso, acender sozinho uma fogueira para nos aquecer e iluminar. Leia cuidadosamente as palavras de Isaías. Quem há entre nós que o tema, ó Senhor? E ouça a voz do meu servo que andou em trevas sem nenhuma luz e ainda assim confiou em um nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus? Eia, todos vós, que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim, e que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Isaías 50, 10. Quando a escuridão chega à nossa vida, quando a luz parece sumir e sentimos que o sol jamais voltará a iluminar as trevas da nossa noite, esse é o momento de confiar no nome do Senhor. O tempo de confiar em Deus e esperar por Ele. Os que ficam tentando brincar ou fabricar apressadamente a sua própria luz e conforto em separados de Deus, só encontrarão problemas e sofrimento no final do caminho. Tochas temporárias feitas pelo homem não se comparam com a luz e a beleza que Deus pode introduzir em uma vida no seu tempo. O problema de providenciar nosso próprio fogo e proteção, segundo o profeta, é que a chama que acendemos pode vir a queimar-nos. Quais são algumas das tochas que usamos para iluminar o caminho quando a escuridão das circunstâncias nos envolve? Você provavelmente pode também citar algumas. A busca pelo prazer, atividade frenética, trabalho em excesso, busca de dinheiro e coisas, álcool, drogas, manter relacionamento ímpios e superficiais. É nisso que a nossa cultura faz, não é? Tantas pessoas acendendo tochas e em tentando iluminar sua escuridão pessoal, tantas pessoas se queimando. A escritura menciona um meio melhor para os que quiserem ouvir a sua recomendação. O que fazemos quando estamos no escuro? Confiamos na proteção de Deus. Confiamos em Deus para nos livrar. Esperamos que Deus nos guie e nos tire da caverna, levando-nos para a sua luz. Daniel foi desprezado por seus compatriotas e atirado em uma caverna cheia de leões ferozes. Ele poderia ter pagado um guarda para olhar para o outro lado e permitir que fugisse. É bem provável. Tudo indica que Daniel era um homem rico, mas ele não agiu assim. Daniel sabia que era o seu Salvador. Quem era o seu Salvador? Ele confiou em Deus.
Paulo foi preso em vários lugares nos últimos anos de sua vida. O apóstolo poderia ter conseguido dinheiro para subornar, livrar-se assim da prisão. Com tantos amigos pelo mundo inteiro, ele certamente poderia ter feito isso. Atos 24, 26, chega até a dizer que o governador Félix esperava um suborno que lhe permitisse libertar Paulo. Mas o veterano missionário não agiu desse modo. Ele esperou no Senhor para livrá-lo quando considerasse oportuno. Ele descansou na proteção do seu Salvador e até chamou a si mesmo de prisioneiro de Jesus Cristo. O idoso apóstolo João foi exilado para a solitária ilha de Patmos. Será que poderia ter escapado? Poderia ter construído uma balsa ou chamado um barco pesqueiro que passasse por ali? Ou subornado os guardas para que fosse solto? Sim. Poderia ter feito algo assim, velho como era, mas não fez, que ele confiou no Senhor. Qual é a recompensa de confiar no Senhor? Qual o resultado de permitir que Deus seja o seu protetor? Para Daniel, a recompensa foi ver a mão de Deus libertando-os das dificuldades. Todos os inimigos foram destruídos em um só golpe, e o imperador Dário, que era pagão, honrou o Deus de Israel diante de todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra. Daniel 6:25. O nome de Deus foi grandemente exaltado por causa da fé e confiança demonstrada por Daniel. O próprio Daniel gozou de prosperidade e paz nos anos que se seguiram. Para Paulo, a recompensa foi experimentar a graça maravilhosa de Deus que satisfez as suas necessidades, até mesmo na mais escura prisão. Paulo provou um pouco da morte e sofrimento do seu amado Senhor, e também a doçura, luz e poder da sua ressurreição. Filipenses 3:10. O apóstolo teve visões magníficas do céu e escreveu cartas que iriam iluminar o caminho de inúmeras gerações de futuros crentes. Para João, a recompensa de seu exílio solitário foi ver o Senhor como nunca o vira antes. Ele descobriu que não sozinho em Pátimo. Em uma linda manhã de domingos, o próprio Senhor Jesus foi visitar seu filho amigo. Os olhos de João se encheram com a glória deslumbrante do Filho de Deus ressurreto, e ele sentiu novamente o toque da sua mão, o toque da mão do Senhor em seu ombro. Apocalipse 1:9-19. Desde que você e eu não podemos ver no escuro, não temos realmente ideia de tudo que o Senhor está fazendo por nós. É por isso que devemos simplesmente confiar nele, mesmo quando não compreendemos o que acontece ao nosso redor. Li recentemente os diários de John Patton, um missionário do século passado. Patton e sua esposa foram chamados para ministrar em uma ilha escura, onde nenhum missionário tinha ainda posto os pés. Ele era habitada por canibais e caçadores de cabeças cruéis. Enquanto viajavam para o seu destino, o capitão do navio tentou dissuadi-los. Ele não tinha coragem de deixar o jovem casal naquela ilha medonha. Vocês não podem fazer isso, disse ele. Mas desde que estavam realmente decididos, não teve outra alternativa senão colocá-los em bote e ficar observando tristemente enquanto remavam em direção à praia. John escreveu em seu diário como via todas as noites os nativos vigiando por entre as moitas, mas eles nunca atacaram. Algum tempo mais tarde, a mulher e o filho de Patton morreram durante o parto. Ele os sepultou na praia e depois dormiu sobre as sepulturas, a fim de que os canibais não comessem os corpos. Mais tarde, um canibal foi expulso da tribo e ele e John ficaram amigos. John não voltou para casa durante mais de 30 anos. Ele escreveu: cheguei ao som dos tambores dos canibais e vou embora ao som dos sinos da igreja. No dia da sua partida, o chefe lhe disse: John, há uma coisa que nunca lhe perguntei. Você se lembra do dia em que chegou aqui e acampou na praia? Sim. De quem era aquele exército que rodeava você e sua mulher todas as noites? A proteção de Deus está conosco sempre. Fico, porém, imaginando se ela não se aproxima um pouco mais na escuridão sombria. Fico imaginando se ele não chega mais perto quando estamos com medo e não achamos o caminho, procurando encontrar sua mão no escuro. E é isso que se pode esperar de um Deus que trabalha no turno da noite. Louvado seja Deus. Que testemunho lindo, irmãos, de John Patton. Os canibais não puderam se aproximar dele, porque eles viam um exército de Deus o rodeando. Aquele missionário ficou tanto tempo esperando o cumprimento da palavra do Senhor, até que um canibal foi expulso da tribo. E aquele homem pôde evangelizar e alcançar os demais tribais. Se Deus te direcionou para algo, mesmo que pareça ser impossível e difícil, creia que esse Senhor está lá para te ajudar, está lá para te guardar, está lá para te proteger. Não busque claridade por si mesmo. Não busque luz por si mesmo, porque a verdadeira luz está em Cristo Jesus. Somente Ele pode iluminar e fazer da treva, da escuridão que você vive, em luz, no lugar do resplendor da glória de Deus. Que nesta manhã você possa sentir a luz do Senhor invadir o seu coração, te trazendo alegria, te trazendo a paz que a tua alma anseia, a paz que você procura. Que Deus te abençoe.